Tudo certinho? Bom, o livro que eu escolhi foi O Alienista, de Machado de Assis. O principal personagem desse enredo é o Dr. Simão Bacamarte, que é um homem que vive para a ciência. Tá aí, tudo bem. Vamos falar um pouco dele agora. Após conquistar respeito em sua carreira de médico na Europa e no Brasil, o Dr. Simão Bacamarte retorna à sua cidade natal, Itaguaí, para se dedicar ainda mais à sua profissão. Após um tempo na cidade, casa-se com a Dona Evarista, uma mulher por volta dos 25 anos e que não era bonita e nem simpática. O médico a escolheu por julgá-la capaz de gerar bons filhos, mas ela acaba não tendo nenhum. Aí foi meio que rateado. Pelo menos a mina tinha que ser simpática, sei lá. Tá, mas vamos lá. Certo dia, Dr. Bacamarte resolve se dedicar aos estudos da psiquiatria e constrói na cidade um manicômio chamado de Casa Verde, para abrigar todos os loucos da cidade e região. Em pouco tempo, o local fica cheio, e ele vai ficando cada vez mais obcecado pelo trabalho. No começo, os internos eram realmente loucos, e as internações eram aceitas pela sociedade. Mas em certo momento, o Dr. Bacamarte passou a enxergar loucos em todos e a internar pessoas que causavam espanto. A primeira delas foi o Costa, homem que perdeu toda sua herança emprestando dinheiro para os outros, mas não conseguia cobrar os seus devedores. A partir daí, diversas outros personagens serão internados pelo alienista. Mas o primeiro desse, o Costa, isso daí foi meio que um exagero. O cara tinha algum problema por não poder cobrar as pessoas, mas vamos lá. Enquanto essas internações vão ocorrendo, deixando a população da cidade alarmada, Dona Evarista encontra-se em uma viagem pelo Rio de Janeiro. Balaca, hein? Ela havia ficado muito deprimida pela falta de atenção que o marido lhe dava, quase voltando a se sentir uma viúva novamente. E todos na cidade viam na volta de Dona Evarista a solução para inesperadas internações feitas pelo alienista. Porém, mesmo após ela retornar à cidade, o Dr. Bacamarte continua agindo da mesma forma. Azar é verão. Com o tempo, a cidade vai adquirindo um clima cada vez mais tenso, e o barbeiro Porfírio, que há muito almejava ingressar na carreira política, resolve armar um protesto. Porém, quando se descobre que o alienista pediu para não receber mais pelos internos, a ideia é que as inúmeras reclusões não eram movidas por interesses econômicos corruptos ou movimentos se enfraquece. Porfírio, no entanto, movido por sua ambição de chegar ao poder, consegue armar a revolta dos canjicas. A população se move até a casa do Dr. Bacamarte para protestar, mas é recebida por ele de forma muito equilibrada e racional. Aí ele deu bom. Por um momento parecia que a fúria do povo havia sido controlada, mas a população se revolta novamente quando o alienista dá as costas e volta a seus estudos. Tá, vamos lá. E quando a força armada da cidade chega para tentar controlar a população, porém, para a sua surpresa de todos, a polícia se junta aos protestantes e o Porfírio se vê em uma posição poderosa, como o líder da revolução. Resolve então dirigir-se até a Câmara dos Vereadores para destruí-la. Agora, com plenos poderes, Porfírio chama Dr. Bacamarte para uma reunião, mas ao invés de despedi-lo, junta-se a ele e assim as internações continuam na cidade. Dias depois, 50 apoiadores da Revolução dos Canjicas são internados. Outro barbeiro, o João Pina, levanta-se contra e arma uma confusão tão grande que Porfírio é deposto. Mas a história se repete, e o novo governo também não derruba a Casa Verde. Pelo contrário, fortalece. As internações continuam de forma acelerada, e até a Dona Evarista é internada após passar uma noite sem dormir por não conseguir decidir que roupa usaria numa festa. Bom, aí foi meio que rateado, mas sem comentários. Por fim, a cidade encontrava-se com 75% da população internada,
na Casa Verde. O alienista, percebendo que sua teoria estava errada, resolve liberar todos os internos e refazer sua teoria. Se a maioria apresentasse desvio de personalidade e não seguia um padrão, então o louco era quem mantinha regularidade nas ações e possuía uma firmeza de caráter. Baseando nessa sua nova teoria, o Dr. Bacamarte recomeça a internar as pessoas da cidade e o primeiro deles é o vereador Galvão. Ele havia proposto na Câmara uma lei que impedia os vereadores de serem internados. Assim, as internações continuam na cidade. Outra pessoa, porém, são consideradas curadas ao apresentarem algum desvio de caráter. Após algum tempo, o Dr. Simão Bacamarte percebe que a sua teoria mais uma vez estava incorreta e manda soltar todos os internos novamente. Como ninguém tinha uma personalidade perfeita, exceto ele próprio, o alienista concluiu ser o único anormal e decide trancar-se sozinho na Casa Verde para o resto da sua vida. Na verdade, essa história deu pra entender que, tipo, quase ninguém é normal, mas isso não é um defeito. Tem casos e tudo depende. E é isso.